Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Belém do Pará com a queridíssima Thaís Cibele, diretora do Instituto Estadual Carlos Gomes. Thaís, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Hélia. Obrigada novamente. Foi um prazer aqui falar com o seu público, que é maravilhoso. E falar contigo sempre é uma alegria, é muito gostoso esse papo contigo. Você tem aí uma missão no Instituto Carlos Gomes, que são os projetos de extensão. Vamos aí dar uma panorâmica desse setor, desses teus projetos. Então, Hélia, é assim, os projetos de extensão, eles são vinculados ao ensino e à pesquisa do Instituto Carlos Gomes, e eles vêm trazendo uma proposta de alcançar a comunidade externa do Instituto. Então, além das atividades de ensino, o Instituto ele oferece vivências musicais para quem também não é aluno do Instituto, mas tem a disponibilidade, o interesse em participar de alguma vivência musical. Nós temos canto coral infanto-juvenil, canto coral para adultos, projetos de canto lírico para iniciantes, projeto de coral de instrumentos, então coral de flauta transversal, trompete, trombone, os grandes grupos que são a Orquestra Sinfônica e a Banda Sinfônica do Instituto Carlos Gomes, e alguns projetos também que são vinculados à pesquisa também, então são extensão e pesquisa ao mesmo tempo, que tem o Laboratório de Práticas Rítmicas e o projeto Carimbó Galo Duro, que é, na minha opinião, o que tem mais chamado a atenção ultimamente lá no Instituto. Olha, que legal, né? São várias opções, várias linguagens, mas vamos falar especificadamente do Carimbó Galo Duro. O que é esse projeto? Por que esse nome Carimbó do Galo Duro? Explica tudo para a gente. Olha, esse nome ele é muito curioso. O coordenador desse projeto é o professor Ricardo Aquino, junto com o núcleo de percussão, né? E foi uma situação muito inusitada. Teve um evento que a Fundação Carlos Gomes foi chamada, pediram um grupo musical para tocar, né? E nenhum dos grupos estava disponível e tal, então assim, não tem um grupo específico, então vamos montar um. Aí falamos com o Marcelo Cardoso, com o professor Ricardo Aquino, alguns professores parceiros, né, lá do Instituto, que sempre fazem, aí eles foram para lá e tocaram carimbó. E era final do mês, ninguém tinha recebido, então estava todo mundo com galo duro, ou seja, todo mundo liso. E aí ficou galo duro. Quando abriu o edital lá no Instituto para a inscrição dos projetos, o professor Ricardo Aquino submeteu esse projeto Carimbó Galo Duro, batizou o projeto Carimbó Galo Duro. E é um projeto muito interessante que une a prática do carimbó com a pesquisa sobre o carimbó. Então, a proposta ela não é ensinar a tocar carimbó, mas trazer vivências e principalmente trazer pesquisadores e os mestres de carimbó que atuam até hoje, né, para ter esse bate-papo com o grupo. Então, as pessoas se inscreveram para participar, né, e a partir dessa vivência, dessa troca de leituras, de experiência, né, das oficinas, então, a partir dessas vivências, vão ser criados textos científicos do carimbó de forma acadêmica, né, já que é um instituto de pesquisa também, o Instituto Carlos Gomes, então não será só tocar o carimbó, mas pensar sobre o carimbó. Interessante, né? Porque lá no projeto de Papo com a Hélia, a gente já conversou com muitos mestres, pesquisadores, inclusive, e todos eles são unânimes em dizer que o carimbó, a gente não sabe onde exatamente nasceu o carimbó. Então, eu queria saber se nessas pesquisas aí de vocês, se vocês já encontraram esse fio da meada, ele continua perdido. Olha, a origem, né? Tipo, quem criou o carimbó, não encontramos ainda, e eu acho que nem é essa a intenção mesmo da pesquisa, mas assim, identificar principalmente quem são os fazedores do carimbó, né?
Um dos recortes que a gente sugeriu na penúltima reunião foi, por exemplo, identificar a presença da mulher no carimbó, né? A partir de quando a mulher se inseriu nessa prática? Será que foi desde o início? Quem foram as mestres do carimbó, né? Porque a figura da mulher, a gente sabe, historicamente é muito invisibilizada, né? E esse foi um dos recortes que a gente sugeriu para o grupo, de repente, principalmente para as meninas que participam, né? Pensar e investigar sobre isso. E nós encontramos coisas bastante interessantes nessa pesquisa. O próprio professor Marcelo, ele encontrou alguns artigos que falam sobre uma mestra de carimbó de Vigia. Então, de lá tem já esse registro, né? Que a casa dela era o local em que ocorria a roda de carimbó, e ela era compositora também. Então, assim, são coisas super importantes para que a gente não só valorize o ritmo em si, mas a história, a construção do carimbó, né? Nós tivemos um mestre que ele falou que foi ele que criou aquela célula rítmica e melódica que geralmente encerra aquele tará, tará, tará. Ele falou assim, não, fui eu que inventei isso, a primeira gravação que tem desse motivo foi no meu disco, Mestre Pantoja, que toca saxofone, ele foi da banda do Pinduca, e ele foi para lá para falar um pouco sobre o papel do instrumento de sopro no carimbó, né, que antigamente era só pau e corda. E com a configuração da banda do Pinduca, que começou como banda baile, e depois foi pegando a característica mais do carimbó, né, ele falou sobre esse papel do instrumento de sopro, né, que hoje a gente já vê, né, clarinete, saxofone, flauta transversal, que são instrumentos que vieram do erudito, né, vieram da formação mais erudita e foi introduzida nessa prática musical, que é o carimbó. Hoje nós tivemos a participação do professor Diogo, lá da UFPA, que ele falou um pouco sobre o ritmo do curimbó, né, então ele fez uma fala muito interessante com os alunos, explicou algumas células rítmicas específicas do mestre Verequete, né? Então, assim, não é só tocar o carimbó, mas identificar musicalmente essas peculiaridades que fazem o carimbó ser tão plural, né? Porque o carimbó de um espaço do Salgado é um, o carimbó do Marajó é outro, e por aí vai. Então, são carimbós, né? No plural. Cada região tem a sua forma de falar o carimbó, fazer o carimbó. Thaís, como é que você vê essa pluralidade do carimbó, incluindo a forma de dançar? Você falou aí umas coisas muito interessantes sobre o carimbó. Com relação à pesquisa do carimbó, eu já conversei, como eu te falei, com vários pesquisadores, mas em Vigia, já que você falou em Vigia, temos um pesquisador, um mestre na academia e mestre no carimbó, chamado Paulo Cordeiro, que ele falou exatamente dessa história da mulher, que lá atrás ela já abria lá o terreiro, já tinha carimbó, então a mulher no carimbó ela está só sendo resgatada e fortalecida, porque lá atrás já estava. Mesmo que o carimbó seja Ela já fazia tradicionalmente parte. masculino, mas a mulherada sempre estava lá presente. E Isso a aí. E a outra coisa que é legal de falar, que você falou, que é essa história do carimbó plural, né? Que cada região tem uma batida diferente, tem uma sonoridade diferente e o dançar diferente. Bom, Elia, eu penso, né, que essa pluralidade ela tem muito a ver principalmente com o nosso processo de formação histórica, né? Onde surgiu o carimbó, os povos indígenas que estavam ali, né? Cada povo tem a sua característica de executar a música, de se expressar com o corpo. Então, eu acredito que essa pluralidade tem muito a ver principalmente com esse processo de formação histórica da nossa sociedade e identidade amazônica, né? Então, essas regiões, elas têm tudo diferente, o modo de falar, o modo de se comportar, né? A culinária, tudo. O Pará, ele é um celeiro de diversas culturas, não existe a cultura parensinificada, são várias culturas, e a música e o carimbó refletem isso, né? Como se organizam, e eu acho que também a influência religiosa também. Hoje o professor ele falou muito sobre o tambor de Mina, como o tambor de Mina, que é uma religião
de matriz africana, né? Como ele influenciou a obra do carimbó do Verequete. Então, são coisas assim que são influências muito próximas e que a gente não pode fechar o olho para isso. Esse processo de formação, ele está muito atrelado ao que hoje se produz culturalmente no Pará, né? E é importante que o pesquisador ele tenha um olhar atento a isso e não coloque as coisas assim numa caixinha unificada, sabe? Essa é uma tendência da pesquisa no Brasil como um todo, do movimento decolonial, de dar voz não, porque a voz sempre existiu, mas de considerar a fala dos povos que realmente trouxeram essas diferenças, essas peculiaridades, né? Então, ouvir os mestres que desde o início lutam e resistem com uma prática musical como o carimbó, por exemplo, né? Entre outras, mas já que estamos falando de carimbó, né? Que vão para além dessa prática de vamos botar tudo no mesmo pacote. Então, o carimbó ele traz isso, né? Ele mostra como é plural o estado do Pará e a Amazônia como um todo, né? Então, eu acredito que essa pluralidade tem muito a ver com a nossa formação histórica, porque quando os povos africanos vieram, cada povo tinha a sua forma de expressar sua fé, né? E eles trouxeram isso que misturou com os colonizadores, com os invasores portugueses, que misturou com o nosso indígena. Então, assim, tudo isso, toda essa amálgama cultural, né? A gente fala muito sobre circulação de saberes na educação, né? Essa circulação de saberes trouxe essas diversidades de carimbó. Eu sempre digo que eu sou muito adepta da grade curricular ser diversificada, sabe? Quando disseram assim, cada estado vai ter sua grade curricular, lindo. E quando chegar para cá, a Amazônia, cada região vai fazer a sua, porque são histórias diferentes, são histórias prima-irmãs, são histórias prima-irmãs, mas são diferentes. Tem um detalhe aqui, um detalhe ali, que faz toda uma diferença. Essa é uma tendência, inclusive, de luta dos educadores, né? Isso a gente discute muito nos programas de pós-graduação em educação, sobre essa questão de compreender a diversidade e levar isso para a escola, né? Porque isso é muito recente, na verdade. A nossa compreensão sobre o nosso próprio processo histórico de forma crítica é um processo muito recente, que começou com a entrada dos programas de pós-graduação mesmo, na década de 80, 90, né? E agora, quanto mais mestres e doutores nós temos, mais pesquisadores nós temos para investigar isso, esse processo de formação. Por exemplo, o meu mestrado foi em História da Educação na Amazônia. Então, dentro desse programa de pós-graduação, muitas pesquisas sobre isso, sobre como se formou a educação na Amazônia, né? E a gente fala muito sobre educação não escolar, como é a educação nas práticas religiosas, a educação nas comunidades. Então, essa pluralidade ela precisa chegar na escola. Obviamente que a gente depende de um sistema legislativo, de um sistema muito maior do que a pesquisa oferece. Mas a pesquisa é o primeiro ponto para a gente propor, né? Dizer, olha, o Pará ele tem uma pluralidade que precisa ser respeitada, precisa ser visibilizada. Eu acho que essa é a palavra mesmo, porque a gente às vezes invisibiliza a nossa pluralidade, né? Paraense não conhece o Pará, não, né? São poucos aqueles que têm a oportunidade, porque primeiro é caro, né? É caro você conhecer o Pará. Uma viagem de Belém para Santarém para eu te visitar, Yélia, eu vou ter que fazer um cofrinho bem gordinho, né? Tipo, eu bem gordinho, para poder te visitar, porque é mais caro ir para Santarém, que é no meu estado, do que para Fortaleza, né? O que é um absurdo. É uma luta. Então, isso também ajuda nesse processo de distanciamento do paraense com sua própria identidade, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de viajar por alguns locais bem diferentes. Já fui em Monte Alegre, a minha família é do Marajó, então conheço Marajó. O único lugar que eu não conheço é Marabá ainda, né? Essa região. Mas eu já andei bastante pela SEDUC em trabalhos pedagógicos, né? Que a SEDUC organizava e já cheguei a viajar. Então, assim, mas a gente sabe que é caro e que essa pluralidade não chega na escola, porque os livros didáticos não contemplam essa diversidade, né?
Então, assim, lá no Instituto a gente sempre tenta apresentar a diversidade musical, pelo menos nos últimos anos a intenção sempre é essa, de pluralizar e não usar o Instituto apenas para uma música eurocêntrica, que por muito tempo Sim. era o foco principal do Instituto Carlos Gomes, a gente sabe disso, que era um instituto voltado para a elite, voltado para um repertório musical europeu, predominante europeu, né? Nem música brasileira no geral entrava, e isso é algo que está sendo desconstruído para a gente construir uma nova forma de pensar a música, centralizando também na nossa identidade musical, que é o mais importante. Bela Thaís, me diga, se eu quiser participar do Galo Duro, como é que a gente faz para participar desse projeto? Então, Elia, como todos os projetos de extensão, eles têm início, meio e fim, né? Então, este ano vão ser 2 entradas de alunos. Nós tivemos a primeira que foi em abril, né? Então, o ciclo dessa turma deve encerrar agora em junho e no segundo semestre as inscrições para novos alunos devem acontecer em agosto. Então, só ficar ligado no site da Fundação Carlos Gomes, no Instagram da Fundação Carlos Gomes, que é por lá que vão ser divulgadas as datas de inscrição para quem quiser participar desse projeto, que é incrível, a troca de conhecimento, de vivência, é muito legal. A vibe do grupo é muito boa. Idade mínima 18 anos? Não, não tem idade mínima nem máxima. Quem quiser participar, pode participar, é só se inscrever. Nem escolaridade? Não precisa nem saber de tocar instrumento. Se quiser ir lá só pela pesquisa, só cantar, vamos lá, que a gente acolhe também. Mas aí é aquela coisa, né? Como a gente não pode acolher todo mundo por causa de espaço físico, as vagas são limitadas. Então, até 35 alunos por turma a gente acolhe. Diz para mim que as oficinas, as palestras vão ser híbridas, que é para eu poder me inscrever e participar daqui. A ideia é que o resultado desse primeiro semestre, né, que já vai gerar um produto que vai ser o primeiro artigo do grupo, a ideia é a gente apresentar isso num seminário de pesquisa científica, né? Porque assim, o Galo Duro ele faz a pesquisa, mas nós temos outros grupos de pesquisa que também estão desenvolvendo atividades. Então, a ideia é a gente fazer um seminário no final do ano para apresentar o resultado dessas vivências da pesquisa que eles realizaram ao longo do ano, e o do Galo Duro vai tá no meio, com certeza. E aí vai estar disponível aí nas plataformas online, aí nos YouTube da vida para a gente assistir. Exatamente. A gente vai fazer com transmissão ao vivo e vai ficar salvo lá no YouTube da Fundação Carlos Gomes. E agora, Thaís, me diz, onde tu está nas redes sociais, mana? Bom, o meu Instagram profissional é @Thaís_pesquisadora. E lá vocês podem acompanhar toda a nossa atividade. Eu sempre faço stories do que acontece nos projetos de extensão, nos concertos, nas rodas. Tem um projeto que é maravilhoso, que é Música no Jardim, que tem um jardim bonito lá no conservatório. Tem todo mês a gente faz música no jardim com alunos, professores, a comunidade. Então, segue lá no Instagram, que aí a gente vai sempre se comunicando por lá. O Galo Duro ele já criou vida própria, aparentemente. Já. Tem Instagram? Também tem, @Projeto Galo Duro. Thaís, eu acho que nós esquecemos das datas que realizam essas coisas todas. Os Conta aí, encontros, datas. né? Fala de datas. Pois é. Os encontros do Projeto Galo Duro são quinzenais para o público externo, que é quando eles trazem os professores, os mestres de carimbó para esse bate-papo. Então, acontece dia de segunda-feira, de 10 a meio-dia, lá no Instituto Carlos Gomes, e são encontros quinzenais. Então, por exemplo, hoje teve encontro, daqui a 15 dias, mais um encontro. Bom, vai ficar aqui meu pedido para que o próximo encontro seja híbrido e a gente consiga acessar. Bom, eu vou levar essa sugestão lá para o nosso coordenador para ele organizar isso aí. Bom, mundo, agora que nós já conhecemos um pouco mais do universo da Thaís Cibele, que é um universo múltiplo, ela vai voltar outras vezes para falar de outras coisas, que essa mulher faz muita coisa. O que é que eu digo para vocês? Vem para cá no canal, que aqui sempre tem novidade, aqui sempre tem mulheres com alto astral, que lutam pela cultura, como a nossa queridíssima mestra, Thaís Cibele. Thaís, muito obrigada pela tua participação, sucesso para você. Obrigada, Elia. Obrigada pelo convite mais uma vez. Tu és uma simpatia, sempre muito gostoso conversar contigo. Quero voltar mais vezes sempre que for falar de tudo. A gente está aqui para a gente conversar. Tá bom, mano. A gente vai conversando, alinhando outro papo. Tchau.
A menina gira, saia, canta, toca, carimbó. O galo canta bonito, a raia do sol, a comadre bate palma, aproveitando o carimbó. O galo pra cantar no terreiro, canta o dinheiro, o galo canta bonito, ao raio do sol, a menina gira, saia, quando toca o carimbó, o galo